Amém? Deus é bom, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Pode ser esse. Pode. Glória a Deus, está ótimo. Os irmãos estão ouvindo, né? Tá bom. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Você pode dizer isso nessa manhã? Deus é bom. Repita. Deus é bom. O Senhor é bom, irmãos. Somos nós que muitas vezes fugimos da vontade do Senhor para a nossa vida, pagamos o preço e às vezes fica reclamando com o Senhor, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Já foi orado, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, irmãos, eu estudei em casa Ezequiel capítulo 37, né? Só que estudando, e hoje de manhã a Bia perguntou assim, qual que vai ser o tema? E eu não tinha colocado um tema, mas se a gente for ver e tudo que o Senhor já falou, o tema da ministração que eu já dei para a Bia, glória a Deus, é de volta à vida. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Sempre vai haver uma esperança. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, vai haver uma esperança, irmãos. Por onde for que a gente vá, por onde você andar, sempre você vai poder voltar ao Senhor. Sempre você vai poder ter de volta a vida do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. E vamos ler aí, amém? Ezequiel capítulo 37, versículo 1, irmãos. Eu acredito que todo mundo conhece, né? O vale de ossos secos, aleluia. Mas aí, quando eu comecei a estudar, eu queria falar só sobre o vale de ossos secos, só do negócio de criar carne e o espírito. Aí Deus falou, mas não é bem por aí. A gente vai ter que ir no contexto, né? Saber o que aconteceu. E tudo que eu quero é que você possa entender, tudo que eu quero é que o Senhor possa falar com você nessa manhã, amém? Eu vou ler um pouco do texto aqui, em nome de Jesus. A visão de um vale de ossos secos. Foi uma visão, tá bom? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi, Senhor, tu o sabes, louvado seja o nome do Senhor. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vamos ler todo, hein? Acompanha o 7. Então profetizei como me havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito. Profetizei. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que eles vivam. O 10, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses são todos da casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês,
e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou beber. Palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus, eu estou nervosa. Glória a Deus, aleluia. Todos nós sabemos que essa mensagem é uma mensagem de esperança, né? Ezequiel capítulo 37, uma mensagem de restauração, né? Ezequiel, ele teve essa visão aqui, e essa visão trouxe esperança, era uma mensagem de restauração para aquele povo. Ela simboliza o retorno do povo para a sua terra, né? Após o exílio, lá na Babilônia, que o povo do Senhor foi levado cativo. E esse foi um período de grande sofrimento, irmãos, né? A gente está vendo aí a guerra, né? O pessoal, naquela época lá, eles chegavam e levavam o povo da cidade para outra cidade e deixavam ali cativo. Então foi um momento aqui, na palavra de Deus, de muitas perdas. Muitas perdas, gente. Era o povo escolhido de Deus. E Deus usou essa visão aqui, né, para trazer esperança para aquele povo. Para mostrar que mesmo, irmãos, quando tudo estava devastado, mesmo sem existir esperança alguma, Deus, ele tem o poder de transformar o impossível em realidade. Por isso, de volta à vida, né? A Maria está aqui, tem um testemunho lindo, maravilhoso. Mesmo, irmão, quando você acha que não tem mais jeito, o Senhor, ele pode trazer de volta. O Senhor, ele pode trazer esperança. O Senhor pode fazer reviver, irmãos, sabe? E nós precisamos crer no Deus que nós servimos, crer nesse Deus que a gente vem todo domingo de manhã, aqui na casa dele, né, na igreja, mas nós sabemos que a igreja, eu aprendi ontem, mas eu já sabia, tá, pastor, pelo amor de Deus, nós já sabemos que a igreja somos nós, né, quando nós estamos aqui reunidos, irmãos. Então o Senhor, ele nos traz até esse lugar, e eu quero te dizer, irmão, em nome de Jesus, eu não sei, eu vou profetizar sim, aleluia. Eu não sei qual o seu problema, qual o seu desejo e pedido diante do Senhor, mas eu sei e eu creio no Deus que eu sirvo e você serve, que não há nada impossível para Ele. Se Ele quiser fazer, irmão, se Ele não quiser, eu também tenho essa experiência. Você pode chorar, você pode clamar, você pode fazer bico, você pode dar cambalhota, e Ele vai te olhar e não. Mas se Ele quiser fazer, vai acontecer. Como cantou a Vanessa, Deus mandou te dizer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que crer, irmãos. Nós temos que crer nos nossos profetas. Nós temos que crer nos nossos pastores. Se você vem até aqui, irmão, não é por causa do pastor Evanildo, da Vânia ou de quem quer que seja. É por causa do Senhor. Mas quando a gente levantar as mãos sobre você e profetizar, receba. Porque não foi o homem quem escolheu, foi o Senhor quem escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu até coloquei aqui, que eu fui ler esse texto lá na minha casa, e eu lendo, quando o Senhor, ele deu uma ordem de profetizar, que todo esse texto, o Senhor falou para Ezequiel, o Senhor dava ordem para ele, então profetiza, então nós devemos profetizar. E eu lendo ali, eu estava na loja, né, estava lá na loja estudando, e eu levantei mesmo, irmãos. Comecei a profetizar sobre aquele lugar, e virava lá para cima e profetizava sobre os meus filhos, sobre a minha casa. Irmão, nós podemos abrir a nossa boca e profetizar, sabe? Seja qual for diante do vale de ossos secos, essa palavra vai dizer que eles já estavam sequíssimos e sem vida. Mas nós temos, irmãos, essa autoridade de profetizar,
profetizar sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso emprego, sobre a situação que a gente esteja passando. Muitas vezes a gente olha, a gente prega, a gente canta, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Mas quando chega na nossa casa, quando chega na nossa tenda, a gente parece que não acredita. Parece que a gente acredita só que Deus vai fazer na vida do outro, na vida do próximo. Mas o Senhor vai fazer, irmãos. Se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se Ele achar graça, Ele vai fazer em nome de Jesus. E a gente vê aqui em Ezequiel, a gente vê em Crônicas, a gente vê que esse povo era muito rebelde, mas o Senhor amava, o Senhor, Ele queria glorificar o nome dEle através da vida desse povo, irmãos. O Senhor queria fazer algo ali, e o Senhor fez, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos profetizar na nossa vida, a vida de Deus. Nós devemos profetizar na nossa vida, na vida da nossa família, a vida de Deus. Sempre, irmãos. Sempre, todos os dias, profetizar a vida de Deus. Sobre o nosso ministério, né? Sobre o ministério, seja qual for o ministério que o Senhor colocou na sua vida, profetiza, Senhor, esse ministério o Senhor me deu, mas é para a tua glória, e que no meu ministério tenha a vida de Deus, porque nós não podemos entrar na casa das pessoas, irmãos, e levar a nossa vida, e levar a nossa história. Tem que ser a vida de Deus, tem que ser o presente, irmãos, né? O presente que Ele nos deu, qual foi? A vida eterna. Nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos chamados, nós somos escolhidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Então, Ezequiel, lá no capítulo 1, versículo 3, graças a Deus tem bastante água. Ezequiel, irmãos, ele era um profeta, né? Ezequiel 1:3 vai falar que ele era um profeta, filho de Buz. O pai dele era um sacerdote, então ele era de uma família sacerdotal, não é verdade? Ele era de uma linhagem sacerdotal. E ele foi chamado para profetizar durante aquele exílio ali na Babilônia. O povo de Israel, né, irmãos? Depois você vai ler a Bíblia lá. Vai ler Crônicas, Reis, vai ler Ezequiel. Mas eles foram levados cativo várias vezes, irmãos. E eu ficava, meu Deus, mas que loucura. E nunca, irmãos, nunca era só porque o Senhor é mau. Ele não era porque o Senhor queria. Era o pecado desse povo, eram as transgressões desse povo, irmãos. O povo chamado, o povo escolhido de Deus. Então o povo de Deus, o povo lá de Judá, eles viviam em constante rebeldia contra Deus, irmãos. Em constante rebeldia contra Deus. E era o que? Era idolatria. Era um povo injusto. Irmãos, misericórdia, eu não estou aqui para falar da igreja de ninguém. Mas infelizmente, muitos séculos depois, nós vemos muitas vezes as mesmas coisas. Nós, chamados o povo de Deus, muitas vezes idolatramos, muitas vezes somos injustos. Então esse povo, eles eram corruptos espiritualmente, eles não estavam totalmente entregues ao Senhor, eles haviam se corrompido. Aleluia. Você prega aqui, aí os pastores ficam ali olhando, você tem que falar, olha, direitinho. Então eles estavam corrompidos. É só assim, gente. E Deus, irmãos, ele repreendia. Ai, Edivânia, mas Deus mandou esse povo lá para o cativeiro para sofrer. Mas foi tanta gente que repreendeu esse povo, né? Pessoas conhecidas, né? O Jeremias, o profeta Jeremias. Olha, abre 2 Crônicas 36:15, por favor. Então Deus, ele sempre avisava, ele sempre exortava. Irmãos, e diante disso daqui, eu quero abrir um parêntese para nós. Escuta a voz do Senhor, irmãos. Porque o Senhor, ele exorta. E eu digo por experiência própria. Experiência da Vânia. Esses dias, irmãos, o Senhor falou comigo de forma tremenda. E não foi assim, com amor não. Foi tipo assim, sabe? Aquele pai que chega e corrige. Foi numa pregação aqui. Deus fala na palavra. Presta atenção na palavra. Eu estava com os planos no meu coração, ali. Aí o Senhor pegou e falou que não era dele, na palavra. E a gente vai para casa como? Não foi Deus, não. É coisa minha, não foi Deus, não. Aí pouco tempo depois,
uma profeta. Irmãos, ainda existe profeta, tá? Eu sei que tem muitas profecias que as pessoas chegam de emoção. Eu já misturei aqui, mas tá bom, glória a Deus. Mas existe profeta na terra. E ela falou para mim, ela falou, olha, eu via isso. Não é de Deus. Irmãos, na hora. Falei, Deus, obrigada. E olha, se acontecer, vai destruir a sua casa. Irmão, não foi? Deus fala na terra, crente. E nem sempre vai ser, ai, Edivânia, não. Às vezes vai ser Edivânia, ou tu te conserta, ou vai, como diz lá no Maranhão, ou vai torar. Entendeu? Tem hora que o Senhor não vai falar com amorzinho, pastor. Tem hora que o Senhor ele vai falar como pai. Vamos ler 2 Crônicas 36? Não, é 36, desculpa, Bia. 36, 15. Aleluia. Foi? O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os, vez após vez, por meio dos seus mensageiros, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Irmãos, foi profetizado. O povo, os mensageiros do Senhor, os profetas do Senhor, ele ia lá até o povo e falava, vocês estão fazendo coisa errada, que não agrada ao Senhor. E a compaixão, o amor do Senhor, irmãos. Nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos um Deus poderoso, mas nós servimos a um Deus que é justo. Lá em casa eu até comentei com o Isaac, eu acho que ele vai lembrar, que eu estou assistindo a Terra Prometida, né? E está na época das guerras, e toma aqui, toma lá, e gente apedrejada, e não sei o quê. Aí eu falei para o Isaac, Isaac, o que é pior? Se a gente pecava naquele tempo e era apedrejado para todo mundo ver, ou a gente pecando, viajando na maionese, e no final das contas a gente ir para o inferno? Porque está sendo pregado no altar. Está sendo pregado que a gente precisa se arrepender. E isso não quer dizer que eu sou super crente e eu não vou pecar, porque nós somos seres humanos. Mas isso quer dizer que todas as vezes, irmãos, que eu fizer algo que desagradar a vontade do Senhor, eu tenho que me arrepender e eu tenho que voltar à presença do Senhor. O que é que eu ouvi o profeta hoje, Edivânia? O que é que eu ouvi a palavra de Deus hoje, irmãos? É a gente se confrontar, ouvir a palavra de Deus quando diz assim, olha, você tem que mudar, você tem que voltar ao primeiro amor, Apocalipse, a gente estudou sobre isso aqui, e quando a gente chegar na nossa casa, a gente fazer aquela reflexão, aonde eu tenho que mudar? Aonde o Senhor quer que eu mude? E essa reflexão não é fácil. Porque às vezes o Senhor ele vai querer algo da minha vida que eu não quero. Às vezes o Senhor vai querer tirar algo da minha vida que é tão confortável, que é tão bom e eu não quero, irmãos. Hoje em dia nós não somos levados ao cativo. Ainda, né? Misericórdia. Tá vendo aí, né? Tá vendo aí? Não estou profetizando coisa ruim, não. Mas a gente não entrou ninguém aqui e destruiu aqui a igreja e levou a gente para outra terra. Não chegou, não entrou. Mas nós somos aprisionados pelo nosso próprio pecado. O próprio inimigo, ele nos aprisiona. E às vezes é uma prisãozinha tão gostosinha que a gente nem quer sair, não é verdade? Eu estou mentindo? Eu assisti um filme, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que a senhorinha, ela tinha Alzheimer, o pastor já até comentou sobre isso, e o filho dela falava, né, que ela tinha sido boa a vida toda, mas ela estava com Alzheimer, e não sei o que lá, e ela falou, meu filho, o pecado ele é igual uma gaiola aberta. Você está preso lá dentro, mas você não tem força para se libertar. Verdade, irmãos? E eu profetizo em nome de Jesus, que seja qual for a prisão, irmãos, que esteja nos aprisionando, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque nós já fomos lavados, nós já fomos remidos, o nosso pecado ele já foi sobre o Senhor, as nossas transgressões, mas nem por isso nós precisamos viver do jeito que nós queremos. A palavra de Deus diz que nós devemos que ser transformados dia após dia, irmãos.
Nós aprendemos ontem lá no curso de teologia do presbítero Eduardo, que antes, para ser separado obreiro, o pessoal ele ia na casa dos vizinhos do obreiro. E ele perguntava assim, aí, como que é a pastora Vânia? Aí a pessoa ia dizer, menina, ela é terrível, hein? A bichinha dá uns gritos com o Isaac e com a Manu que a terra estremece. Então ela não vai ser pastora mais, não. Tô brincando, viu, irmão? Sou bem mansinha. Mas é isso, irmãos. É o nosso testemunho do Senhor. Nós somos transformados para o Senhor. Nós somos lavados, redimidos para o Senhor. Não é para a nossa glória. É para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eles foram levados cativos. E eu já disse que não era a maldade do Senhor. Era a maldade do próprio povo. Às vezes a nossa própria maldade, ela nos aprisiona o nosso coração, a falta de perdão. Irmãos, quantas pessoas são aprisionadas porque não conseguem perdoar? Ah, porque o pastor Ivanildo me chamou de feia quinta-feira. Eu não perdoo ele. Irmãos, muitas pessoas estão aprisionadas. Ah, porque fulano, o Luiz falou que eu grito no microfone. Irmãos, a gente brinca, mas é realidade. O nosso coração, ele não é habitável pelo homem, mas os nossos sentimentos aqui, ó, eles ficam guardados e eles nos aprisionam. Eu não vou naquela igreja não, porque eu não tenho oportunidade. Eu não vou falar com fulano não, porque ele não me deu a paz. Irmãos, isso são prisões, mas o Senhor, Ele quer nos libertar. A igreja do Senhor, ela tem que ser livre. A igreja do Senhor, ela tem que olhar no olho e falar, paz do Senhor, meu irmão, eu te amo. Ou então, né, nas reuniões, Danilo, menino, a gente tem que conversar, a gente tem que se confrontar, porque nós somos a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, Ezequiel, ele foi chamado para profetizar aqui, e eu fiquei imaginando lá em casa, ele também estava preso. Foi Jeremias que profetizava de Jerusalém, né, pastor? Ele não foi levado, mas Ezequiel, ele também foi levado, ele também estava aprisionado. E a gente leu aqui que Ezequiel, ele era filho de sacerdote, então ele também era sacerdote. Então ele viu tudo aquilo que aconteceu e ele foi chamado para fazer a obra no meio daquele caos. Irmãos, às vezes a nossa vida vai estar um caos, às vezes a nossa vida vai estar uma bagunça, mas o Senhor, Ele vai te chamar para fazer a obra dEle, irmãos. E é muito importante que você escute a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo que nós somos seres humanos e eu não tenho vergonha de falar as minhas coisas. Um dia eu desci lá para a loja, arretada, do jeito maranhense de ser, aleluia. E daqui a pouco chegou uma mulher e ela falou essas palavras. Oi, pastora Edivânia, eu vim aqui para você orar por mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu levantei e eu falei, pois nós vamos orar. E a gente chorou junto, irmão, porque durante daquela oração só Deus sabia como que estava o meu coração. Não é para a glória da gente, é para a glória do Senhor. Mas o que eu quero te dizer é que assim como aconteceu com Ezequiel ali, no meio daquela destruição, no meio daquela tristeza, de ver o povo dele assolado, muitas vezes, irmãos, nós não vamos estar bem mesmo não, mas a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. O Senhor falou para ele, ei, filho do homem, a obra é do Senhor, irmãos. É muito importante obedecer à vontade de Deus. É muito importante ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer algo nessa manhã. Espera aí. Não terceirize o que Deus tem na sua vida. Ezequiel, ele podia dizer, meu Deus do céu, eu estou aqui preso, e o Senhor quer que eu profetize para esse monte de, esse povo rebelde, Senhor, eu não vou, mas era ele não olhou e terceirizou. Hoje é meu dia de ministrar, não, manda outra pessoa, não terceirize, eu sei que Deus está falando com você, eu tenho certeza disso. Não terceirize o seu chamado. Se é para orar, ore. Se é para cantar, cante.
Se é para interceder, interceda, irmã Ana Paula. Mesmo que venha só você e o Senhor, mas interceda para a glória de Deus. Se é para apacentar o povo, apacente, pastor Ivanildo, até o dia que o Senhor determinar, porque a obra é dele, não é nossa. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 37, é uma visão que o próprio Deus ele deu a Ezequiel. E lá no versículo 2 do texto, mostra que aqueles ossos da visão, eles já estavam sequíssimos, gente. Mostra, aleluia. O que representava isso? Representava uma nação morta, uma nação abandonada, uma nação largada. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, sério mesmo, muitas vezes o Senhor ele vai nos usar para falar com pessoas que a gente olha e a gente como ser humano, infelizmente, já não dá mais nada pela pessoa. E nesse texto aqui o Senhor está falando, o Senhor está mostrando, não importa, gente. Não importa se já está seco, se já está sequíssimo, se já tocou fogo, se a palha já acabou. Se o Senhor quiser, basta uma palavra e vai existir vida. Amém? Você recebe isso? Basta uma palavra, mas a palavra tem que ser do Senhor. Não é a palavra da Edivânia, não é a palavra do Fábio, da Flávia, não. É a palavra do Senhor. Não era Ezequiel, vai lá e profetiza no teu nome, era não. Ei, filho do homem, profetiza. E ele ouvia o que o Senhor falava para ele profetizar. Cuidado. Nós, filhos de Deus, profetas, com as profecias, gente, pelo amor de Deus, só profetize se o Senhor mandar, só profetize se for para abençoar, não envergonhe o nome do Senhor. É feitiçaria você querer adivinhar a vida do outro, é feitiçaria você ficar adivinhando, é coisa de quem lê mão, gente. Só fala se o Senhor mandar, se ele não mandar, cala a boca. É sério mesmo, de verdade, porque eu já sofri com isso. A minha casa já sofreu com isso, eles sabem. Muitas profecias vazias. Mas glória a Deus. Nós não vamos falar disso. Nós vamos falar desse povo aqui. Então, filho do homem. Será se o 3, né? E nessa visão, no versículo 3, começa esse diálogo entre Deus e Ezequiel. Filho do homem. Será se esses ossos podem reviver? Olha, gente, que coisa mais linda. O Senhor falando com esse homem. Então, aleluia, eu até coloquei aqui, né? Eu coloquei assim, que eu imaginei Ezequiel, né? Olhando para aquele vale, mesmo que na visão. Olhando para aquele negócio seco, pastor, que não tem vida, que já não tem mais jeito. Eu imaginei ele dando uma olhadinha, né? Coçando ali a cabeça. Mas aí ele não vai dizer para Deus, Senhor, eu não acredito não. Tadinho, gente. Ele foi levado cativo, ele não estava na terra dele, ele estava sofrendo, gente. É muita fé, mas ele com sabedoria, ele disse assim, Senhor, tu sabes. Olha Deus falando, gente. A gente não sabe de nada. A gente não sabe nem se daqui a 5 minutos eu vou estar vivo. Esses dias mesmo nós sofremos uma tragédia na nossa família, o Fefe de 14 anos, andando de moto para a escola, caiu, morreu, irmãos. Nós não sabemos da nossa vida, mas quem sabe, Senhor, tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Ezequiel, ele sabia, ele tinha a convicção, ele tinha a certeza do Deus daquela visão. Ezequiel, como homem, ele podia olhar para aquela visão e dizer assim, olha, esses ossos aí, já pensou, Fábio? Um buraco ali cheio de osso, e o Senhor fala assim, olha, você vai profetizar aí e vai haver vida. Você crê? Você é doido de dizer, não, Senhor, pelo amor de Deus, né? Mas, Senhor, tu sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que ele sabia, Ezequiel? Ele podia olhar e ver, não ver nada. Mas ele tinha a convicção e a certeza do Deus que ele servia, irmãos. Ele tinha a convicção do Deus que é criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que opera além da lógica, irmãos. Quantos milagres a gente vê, quantos milagres sobrenaturais, quantas coisas que você olha e você... É o Senhor que sabe.
sabe? É o Senhor que sabe se nós vamos chegar onde nosso coração deseja. É o Senhor que sabe se o que nós estamos sentindo é a vontade do Senhor ou não. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é enganoso, não é verdade? Mas é o Senhor que sabe. E olha no versículo 4. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes, aleluia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar de novo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Gente, pelo amor de Deus, olha isso daqui. O que vai trazer a vida? É a palavra do Senhor. O que é que vai trazer a vida? É o nosso Senhor, a palavra de Deus. Se Ele mandar, irmão Clóvis, glória a Deus, vai acontecer. Ezequiel não estava debaixo da direção do rei, o homem. Ezequiel estava debaixo da direção do Senhor, de um Deus amoroso, irmãos, que para honrar o nome dele, estava... Eu não vou falar doidinho, que eu não vou desrespeitar o nome do Senhor, mas estava doidinho para libertar aquele povo, irmãos, para a glória do nome dele. Vai ter coisa na nossa vida que nós não vamos entender, mas vai ser para a glória do Senhor. O nosso ministério, a nossa vida, a nossa família, o nosso chamado, é tudo para a glória do Senhor, irmãos. Exaltado seja o nome dele, aleluia. Glória a Deus. Foi o Senhor que deu a ordem para Ezequiel profetizar. E se o Senhor disser algo ao teu respeito hoje, é muito importante que você escute a voz do Senhor, irmãos. Aleluia. Irmãos, glória a Deus mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse vale de ossos secos aqui, irmãos, ele representava o fundo do poço daquele povo. Era o fundo do poço. Ali era uma visão do último dos últimos. Aleluias. Mas quem estava trazendo a esperança não era o Ezequiel. Era o próprio Deus. Como eu já disse, não eram os irmãos que muitas vezes profetiza no nome deles. Era no nome do Senhor. E eu quero dizer, por mais difícil, irmãos, que esteja a situação, por mais difícil, escute a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne em vocês e cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia não tá vivendo assim o vale de ossos secos, um monte de osso seco ali. Mas quantas pessoas, irmãos, estão vivendo em depressões profundas? Sério mesmo. Pessoas que olham para si mesmas e elas não conseguem mais enxergar, Danilo, uma saída. Elas não conseguem mais enxergar uma solução. E eu fico pensando que é muito importante, irmãos. É muito importante que nós, como igreja, sabe, a gente ore por essas pessoas, a gente lance uma palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Sabia, irmãos? Tem pessoas que estão em situação tão profunda, tão desesperadora, que não tem mais fé, que não acredita mais. Mas como servo do Senhor e serva do Senhor, vamos orar. Como servos do Senhor e servas do Senhor, vamos profetizar sobre a vida dessas pessoas, irmãos. Louvado seja o nome dele. Olha o versículo 7, ele diz assim: então eu profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto... Gente... olha isso aqui, o 7. Então eu profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu corpo. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o espírito. Irmão,
Irmão, eu não sei qual que é o teu problema, mas profetiza no poder, no nome do Senhor. Chega na tua casa hoje, irmãos. Se é o celeiro vazio, se não tem comida lá no teu armário, profetiza. O pastor falou aqui, eu acho que da sogra dele, que não tinha, né? Mas ela começou a falar, eu vou ter. E daqui a pouco o armário da mulher estava caindo para fora. Profetiza abundância na sua vida. Profetiza, irmãos. Profetiza abundância. Profetiza abundância no teu celeiro, na tua casa, no teu casamento. Ah, Vânia, né? Tem pessoas que vai lá e falam assim, meu casamento nem dá mais nem assim. Fala assim, meu filho, então profetiza que vai ficar assim, vai ficar maravilhoso. Profetiza sobre a vida do teu filho, irmãos. Profetiza sobre tudo na sua vida, tudo. Mas é no nome do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é Deus de restituição. O nosso Deus, Ele é Deus de fazer tudo novo, irmãos. O nosso Deus, Ele é Deus de destruir pontes, sabe? Do pecado. A palavra de Deus, hoje em dia, irmãos, eu já falei aqui, né? Porque o texto é esse. Mas eu já falei aqui que o pecado, ele nos afasta de Deus e é a palavra de Deus. O pecado, ele cria um abismo entre nós e Deus. Imagina, esse abismo, irmãos. Deus está lá do outro lado e nós estamos aqui. Nós estamos o quê? Aprisionados. Aleluia. Mas esse Deus, ele quebra essa ponte. Esse Deus, ele nos tira das prisões e ele nos leva para perto dele, irmãos. E onde não há esperança, aleluia, volta a ter esperança para a honra e glória do nome do Senhor. O versículo 9, irmãos. Então ele me disse, Deus, profetize o Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Aleluia, em nome de Jesus. Eu já disse, eu vou repetir. Profetiza dentro da sua casa. Eu desço 6 horas, às vezes, né, a Manu está dormindo ainda, o Isaac está dormindo, irmãos. Às vezes estão os dois em casa, aí eu oro sobre eles, dormindo mesmo, profetizando. Você levanta ali, ai Vânia, nós somos falhos, irmãos, mas nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós conhecemos a batalha que nós estamos travando, porque nós estamos, a batalha espiritual, e é muito importante, comunidade de adoração profética, que você entenda que tem uma batalha espiritual sobre a sua vida e dos seus filhos. Vânia, está profetizando coisa ruim? Então não, irmão. É a palavra de Deus que fala que nós lutamos todos os dias contra hostes e potestades do maligno, irmão. Então é muito importante que você vá lá na cabeceira do seu filho, coloque a mão sobre ele. Senhor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu filho e eu profetizo que vai ser um homem e uma mulher de Deus, que ele vai ter intimidade com o Senhor. É isso que eu oro pela vida dos meus filhos. Eu não quero que eles venham para a igreja por minha causa. Eu quero que eles venham para a igreja por causa do Senhor. Eu quero que a experiência deles seja com o Senhor. Porque se Deus me levar, irmãos, eles vão continuar na presença. Se eu desviar, ai, Vânia, mas você vai desviar? Não sei. Mas se eu sair da presença do Senhor, eles vão olhar para mim, vão pregar para mim, eles vão, né, vão orar, vão profetizar, porque eles aprenderam assim, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ora, mais uma vez, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, irmãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, e formavam um exército, um enorme exército. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua sendo Deus. Irmãos. Ai, Edivânia, mas esse tempo era o tempo da lei, que o povo era preso, que o povo era não sei o quê. Irmãos, cuidado, cuidado. Hoje nós não estamos no tempo da lei, mas eu já falei aqui, quem nos aprisiona muitas vezes é o pecado. E eu vou te dizer, eu fiquei imaginando em casa essa questão da separação, irmãos. Quando você está longe, para você voltar é terrível.
Porque não vai ser o irmãozinho do teu lado que vai te condenar, é você aqui, ó. É a sua mente, o inimigo ele é muito astuto. Então vamos ter cuidado. O Senhor ele sofria com o pecado desse povo e ele sofre com o nosso também, com o da igreja, com o da nossa igreja, com o da Edivânia ele sofre. Tinha um irmãozinho lá, quando eu me converti, lá no Maranhão, o nome dele era Seu Chico. Esse irmãozinho até abençoou o nosso casamento, né, lá no cartório. E ele falava para mim assim, eu não vou lembrar o texto, irmãos, mas ele falava, se vocês lembrar, pode falar, que quando nós pecamos, quando nós erramos, a gente crucifica o Senhor de novo. Ele falava que quando nós estamos na presença do Senhor e a gente faz o que o Senhor não quer, é como se a gente fosse um animal que vomitasse, ia lá e se espojava no vômito, ou um animal que tinha sido tomado banho, estava limpinho, bonitinho, e daqui a pouco ia lá. Mas o que eu achei mais terrível foi quando ele falou: ô minha filha, você está crucificando o Senhor. Quantas vezes você vai matar o Senhor de novo? Irmãos, o Senhor, Ele sofre com o nosso pecado. Ele sofre, irmãos, porque o Senhor, Ele é igual um pai. Ele não quer ver o filho dele. Irmãos, a gente prega, irmãos, a gente ora, a gente fala que existe um céu maravilhoso, um céu de glória, a qual nós queremos morar lá. Mas a igreja, ela também tem que te falar que existe também um inferno, a qual, se a gente não for para o céu de glória, a gente vai morar no inferno. Está repreendido, está queimado. Não é verdade? Mas isso é muito sério, irmãos. E tudo isso é porque o Senhor, Ele te quer do lado dele. Aleluia. Irmãos, naquele grande dia, o Senhor, Ele quer dizer para mim e para você: entre benditos do meu Pai. Aleluia, irmãos. E nós devemos ter esse desejo no nosso coração de adorar, esse desejo no coração de estar na presença de Deus. João 8:34. Abre, por favor, Bia. Nós não somos mais escravizados pelo rei Nabucodonosor, pelos reis, os reis. Mas olha pelo que nós somos escravizados, se a gente não vigiar. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é o quê? Escravo do pecado. O bicho é terrível, irmãos. O bicho é terrível. Então o Senhor quer nos libertar disso daqui, ó. O Senhor mandou Ezequiel profetizar lá naquele tempo. E o Senhor manda os profetas dele, dessa geração, te falar com amor, com cuidado. Meu filho, meu filho, meu filho. Mas é isso aqui, ó. Pra gente não ser escravo. A escravidão, né? Hoje em dia não é corrente no pé, se bem que esse pessoal aqui, eles não eram acorrentados, né? Eles podiam casar, eles podiam plantar, pelo que eu vi. São espirituais, jovens. É a depressão. A gente peca. Aí daqui a pouco vem aquele peso sobre a vida e você não ora mais, você não canta mais, você não prega mais e Satanás te aprisionando. Mas nessa manhã é manhã de libertação. Aí você vai dizer assim: aqui não, capeta. Na minha casa não, na minha vida não, nos meus filhos não, né, Mirelle? Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar de um Deus que me lavou, de um Deus que me comprou e me restituiu para a sua glória. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. É o 11. Estou terminando, irmãos. Eu não lembro o horário que eu comecei. Desculpa, mas eu vou terminar. Recebe aí. O 11. Então ele me disse: filho do homem. Escuta, irmãos, presta atenção, ó, presta atenção. Esses ossos são toda a casa de Israel. Olha, irmãos, eis que eles dizem, olha o que eles falavam. Irmão, esse povo estava triste, eles pecaram, eles se arrebentaram, mas eles estavam tristes. Eles diziam, eis que dizem, versículo 11, tá? Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Gente, o que foi que eu disse para vocês agora há pouco? Que a nossa consciência, ela nos aprisiona. Muitas vezes você peca, você faz o que o Senhor não quer, e aqui, ó, você não consegue voltar,
você não consegue orar, louvado seja o nome do Senhor, mas Ele que liberta. Portanto, versículo 12, profetiza, o Senhor falando para ele, gente, um povo que tinha pecado, o povo que tinha blasfemado contra o Senhor, o povo que estava idolatrando, fazendo tudo errado. O Senhor fala para o profeta dizer, portanto, profetize, versículo 12, e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Irmãos, aleluia! Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. E olha o final. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Finalzinho. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Irmãos, eu não sei qual foi a palavra de Deus para a sua vida. De Deus. Não é da Edivânia, não é de homens, é a de Deus. Eu só sei de uma coisa. Deus, Ele queria restituir esse povo. Foi o que eu aprendi. Se eu estiver errado, depois o pastor vai puxar a minha orelha. Deus, Ele queria restituir esse povo, porque era o povo escolhido, Flávia. O Senhor tinha escolhido esse povo para a glória dEle. E eu falei, eu cumprirei. Deus, Ele falou e Deus, Ele cumpriu. Seja o que foi que o Senhor falou na sua vida que vai acontecer, vai acontecer. E eu vou te dizer mais uma coisa. A única pessoa que pode estragar esse negócio é você. É só você. Não vai ser as más influências, não vai ser. Só nós podemos estragar aquilo que o Senhor tem na nossa vida. E eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, para finalizar, pode ficar de pé. Em nome de Jesus, eu quero te dizer em nome de Jesus que eu creio, irmãos, que as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Você recebe? Eu creio em nome de Jesus que tudo que o Senhor falou vai se cumprir. Vamos orar enquanto o Danilo prepara um louvor? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Senhor, sobre essa igreja tem uma promessa. A comunidade de adoração, ela tem uma promessa de ser grande. A comunidade de adoração profética, ela tem uma promessa de ganhar almas para o teu reino, Senhor. De ser frutífera. E nós abençoamos essa promessa no teu nome. E nós aqui, Senhor, nós concordamos como igreja que essa promessa, Senhor, ela vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos, qual promessa tem no seu coração? Qual foi a promessa que o Senhor colocou no seu coração, jovem? É de ter um casamento abençoado, mas aí você olha para o mundo e as famílias estão se desfazendo. Aí você olha para o lado e as famílias estão se desfazendo. Mas se foi o Senhor quem plantou, vai acontecer. É de ser próspero. Ai, Divânia, mas eu estou até desempregado. Mas se foi o Senhor quem plantou, faça a tua parte, porque vai acontecer. Aleluia. Você crê nessa palavra? Irmãos, em nome de Jesus, se o pastor me permitir, vira para o seu irmão em nome de Jesus e ore sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Agora, em nome de Jesus, profetiza a vida de Deus. Abençoa a vida dele. Fala assim: Senhor, eu não sei qual é o cativo que tem aprisionado a vida do meu irmão. Eu não sei se é financeiro, eu não sei se é espiritual, mas eu sei que eu creio no Deus que vai libertar, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo. Profetize a vida de Deus sobre a vida dele. Profetize caminhos abertos. Profetize a esperança. Esse povo, ele estava sem esperança, mas o Senhor restituiu a esperança deles. Em nome de Jesus, receba a restituição, receba a presença, não para a tua glória, não para a tua honra, mas para a glória